Quantas orações nós temos não respondidas, hein, meus irmãos? E quão difícil é administrar isso na nossa cabeça. Nós temos um Deus que tudo pode, que a Bíblia diz que não há impossíveis para Ele. Mas a nossa vida, a nossa caminhada, muitas vezes está repleta de algumas orações não respondidas. E essa dificuldade na nossa mente, no nosso coração, às vezes começa a crescer aqui no nosso pensamento, crescer o medo, crescer a insegurança. Será que Deus está nos escutando? Bom, uma coisa que eu sei que é muito comum quando nós temos orações não respondidas são fases que nós passamos, estágios, na verdade. A primeira fase é quando a gente se depara com o nosso desafio. É aquela razão pela qual você está entregando a oração a Deus, o seu pedido, né? O seu impossível. Aquilo que não é possível a você. E nessa primeira fase, nós reunimos tudo que nós temos. Reunimos o nosso conhecimento, reunimos a nossa fé, reunimos a nossa força para crer fielmente de que Deus vai nos responder, de que Deus está vendo a nossa dificuldade e que Deus vai contemplar-nos com a resposta dessa oração que a gente está entregando, desse impossível. Nesse momento nós somos como guerreiros, na verdade, nessa fase, né? A gente não admite nem que ninguém fale palavras contrárias àquilo que a gente está esperando de Deus, né? Aí vem um irmão assim perto de você e diz assim: talvez Deus não queira. Você não quer nem ouvir aquilo dali, né? A gente está, na verdade, repreendendo toda palavra contrária, e como diria a minha amiga Isabela Sintra, nem repreendendo, nós estamos destruindo tudo que seja contrário àquilo que a gente está crendo, esperando de Deus, e tudo isso em nome de Jesus, porque essa é a primeira fase, né? Em que nós entregamos essa oração do nosso impossível para Deus. Mas aí o tempo passa e a oração não é respondida. Tão difícil, não é? Esperar, principalmente para a nossa geração, quer dizer, na verdade, para essa geração que nós estamos vivendo, que é imediatista, em que tudo se faz por um toque de dedo numa tela. E dura nem segundos, mas milésimos de segundos. Quão difícil é esperar nesse momento da humanidade que nós estamos vivendo. E essas orações, às vezes, como eu falei, passam dessa primeira fase sem ser respondidas. Esse impossível que você está entregando para Deus não foi respondido tão rápido, e você se encontra ainda na espera. Aí é quando você e eu migramos para a segunda fase. Nessa segunda fase, os nossos pensamentos começam a duvidar. E a gente começa a vagar por um mar de incertezas. A gente começa também a caminhar numa estrada de culpas. Incertezas e culpas. Culpas e incertezas. Incertezas porque a demora da resposta da oração que você fez leva você a pensar o porquê que Deus ainda não respondeu. Você procura uma razão e você muitas vezes encontra, na verdade, justificativas que o seu cérebro ou a sua alma criaram para justificar, como eu falei, a demora da resposta das nossas orações. E essa demora, às vezes, nos machuca ao ponto da gente ficar duvidando de que Deus ouviu a nossa oração. Meu Deus, será que o Senhor ouviu? A gente pensa.
Será que está acontecendo alguma coisa que eu poderia fazer? Será que eu estou sendo castigado ou castigada? Será que eu estou sendo disciplinado? Será que eu não mereço ser ouvida, ser ouvido? Será que quem eu sou hoje não é suficiente para o Senhor? Ao mesmo tempo que a gente fica vagando nesse mar de incertezas e dúvidas, a gente começa, como eu falei, a caminhar numa estrada de culpa, porque aquela pessoa da primeira fase que te entregue a oração e o impossível para Deus, com tanta fé, agora começa a duvidar desse mesmo Deus que a gente espera. E aí vem a culpa. Ah, meu Deus, eu não posso estar duvidando do Senhor. Assim o Senhor é que vai me disciplinar mesmo. E essas dúvidas, junto com essas incertezas, produzem um resultado muito dolorido no nosso coração. E principalmente porque as orações ainda não foram respondidas. Ou talvez a oração, porque talvez você seja uma pessoa que esteja esperando somente o resultado de uma oração. Ou você elegeu essa oração, esse pedido como o mais importante da sua vida. Eu sei bem como é. Mas aí, a sua oração, mais uma vez, não é respondida. E passa-se mais tempo. E aí a gente entra numa terceira fase. E essa terceira fase é a fase mais difícil, meus irmãos. De esperar, né? De ver com os nossos olhos que as orações ainda não foram respondidas. A terceira fase é a fase em que a gente meio que tem a certeza. Não é que Deus não ouviu, não, porque a Bíblia fala que Ele ouve tudo. Ele vê tudo. Ele ouve a oração dos filhos dele. Mas a gente começa nessa fase a ter a certeza de que Deus não quer nos responder. Então a gente sabe que Ele escutou, mas começa a se sedimentar dentro do nosso coração uma certeza dizendo, não, Deus não quer responder. Ele não quer ouvir. Ele não quer, como Davi fala, inclinar o rosto dele para mim, para ver o meu sofrimento e o meu pedido. Talvez não seja importante para ele. E sabe o que acontece nessa fase? O meu coração e o seu começam a ser inundado por uma desesperança muito forte. Uma desesperança tão forte que chega a nos assustar. Porque ela rouba as nossas forças, ela rouba as nossas alegrias, ela rouba muitas vezes o sorriso do nosso rosto, ela rouba a esperança que a gente tinha de olhar para o futuro e dizer assim, vai acontecer, vai mudar. Aí essa desesperança começa a ter uma casa, sabe? Um quartinho no nosso coração. E parece que é o quarto mais escuro da nossa alma. Porque é a parte mais difícil de enfrentar. É como aquele quarto da bagunça, que a gente coloca tudo lá. Tudo que a gente não está querendo arrumar, tudo que a gente talvez queira jogar fora, mas não se livra. Tranca a porta e quando a gente faz a faxina, a gente nem passa por lá. É assim que essa terceira fase nos deixa. A fase mais difícil. E sabe, se alguém se atrever a nos perguntar, para nós, nessa fase, o que é que a gente está aprendendo enquanto nossa oração não é respondida, a única coisa que a gente consegue falar é esperar. Você não consegue muitas vezes nem falar o que você está aprendendo, porque você está lidando com uma dor e com uma frustração de não ter a sua oração respondida.
E faz tanto tempo que você espera. Mas sabe, tudo isso que a gente falou não exige muito de nós para pensar e refletir, porque está como se fosse na nossa pele. Está transpirando, está saindo pelos nossos poros. Mas existe uma pergunta, existe uma reflexão que nós devemos de fato fazer. E essa reflexão não tem a ver com as perguntas tipo: será que eu sou culpado ou culpada? Será que Deus não me acha merecedor? Porque na verdade ninguém é merecedor. Será que Deus não me ama? Não tem nada a ver com essas perguntas. A reflexão que nós temos que fazer nesse momento é: o que nós estamos conseguindo ser durante a espera? O que nós somos durante essa espera? Porque isso é o que de fato nós deveríamos refletir. A espera, ela tem um propósito e ela serve para um alvo. Então, o que é que nós conseguimos ser durante essa espera? Será que a gente, durante essa espera, está conseguindo ser cristão? E aqui eu quero me apegar ao significado mais puro dessa palavra. Ser cristão é ser como Jesus, pequeno Cristo, imitador de Cristo. Será que durante essa espera, eu e você estamos conseguindo ser cristãos? Você sabe que Jesus, ele enfrentou um momento muito parecido com o nosso, de oração não respondida. E você que é cristão, que está nos assistindo, você deve saber muito bem qual foi esse momento. Porque o Pai respondeu todas as orações de Jesus. Assim como ele disse uma vez: Pai, eu sei que tu me ouves. Mas naquele dia, Jesus teve uma oração não respondida. E essa oração foi: Pai, afasta de mim esse cálice. Essa oração foi feita no meio de um jardim chamado Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane? Getsemane significa local de esmagamento. Mas não é um local de esmagamento para destruição. Porque quando a gente fala a palavra esmagamento, a primeira coisa que vem, a conotação que vem à nossa mente é uma palavra negativa. É uma palavra que imprime dor somente, destruição, fim. Mas a palavra Getsemane significa local de esmagamento não para destruição, mas esmagamento para retirada de algo muito importante. O sumo, a verdadeira essência daquilo que está sendo esmagado. Você sabe que o Getsemane servia para esmagar as olivas e as uvas. E quando uma oliva ela é esmagada, ela libera o sumo dela. E o sumo dela é o azeite. E quando a uva é esmagada, ela libera o que é mais importante talvez nela, o sumo, a essência, o suco da uva. E Getsemane significa isso. Jesus estava no Getsemane, sendo esmagado, para dali ser retirado o sumo dele. Algo mais importante, se é que a gente pode dizer, porque tudo em Jesus era importante. Não existe um só momento na vida dele que ele não deu o próprio sumo dele, a essência dele. Mas ali no Getsemane, Jesus teve uma oração não respondida. E foi muito bem colocado nesse lugar por Deus
para essa mensagem ao mundo, no local onde Jesus foi esmagado, onde foi liberada a maior essência dele ali. Foi o local onde a oração dele ainda não foi respondida. Já parou para pensar nisso? Sabe, quando Jesus foi esmagado, ele entregou ali a Deus, mesmo diante do pedido dele, da oração não respondida, ele entregou o melhor dele. Ele entregou quem ele era. Ele entregou a essência dele, o amor dele por Deus, que estava acima de qualquer coisa nesse universo. Jesus escolheu amar a Deus, a despeito da oração não respondida. Naquele momento, Jesus escolheu ser quem ele sempre foi. Naquele momento, Jesus escolheu ser esmagado e sentir a dor, não obstante a oração dele, que não foi respondida. Jesus escolheu amar a Deus acima de todas as coisas, e a mim e a você em segundo plano, porque foi ali que ele decidiu que estava tudo consumado. Quando ele foi para aquela cruz, que você consegue ver ali na tela, quando Jesus foi para aquela cruz, tudo no coração de Jesus já estava consumado. Ele já tinha entregue o melhor dele, apesar de não ter alcançado o resultado da oração em agonia que ele fez. E a pergunta que hoje o nosso devocional traz, meus irmãos: será que nós estamos entregando a nossa essência? Será que nós estamos sendo como Jesus nesse momento, enquanto nós esperamos uma oração não respondida? Será que nós estamos sendo como Jesus, entregando o melhor de nós para Deus, apesar dos nossos pedidos não estarem sendo respondidos, ou o nosso pedido não está sendo respondido? Eu queria que você fosse comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Como eu falei, nós vivemos num tempo tão difícil, um tempo que exige de nós, do mundo e de tudo que nos rodeia, uma resposta imediata. Mas não se consegue extrair a essência, o sumo de nada imediatamente. Tudo que é feito com um tempo, o tempo respeita. Essa frase foi de um grande cientista que foi dito por aí. Na verdade, de Leonardo da Vinci, né? Que era tantas coisas juntas, terminou sendo um cientista. Não existe essência retirada de nada em segundos. E esse imediatismo nos impede, meus irmãos, de enxergar o que Deus está fazendo em nós nesse período de espera, de oração não respondida. Mas Paulo fala sobre isso aqui. E veja o que ele diz em 2 Coríntios 4, no versículo 7. Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados,
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Que a sua vida se manifeste no nosso corpo. Aquilo que você produz enquanto você espera essa oração não respondida, aquilo que o Getsemane está arrancando de você, aquilo que esse momento do Getsemane está esmagando na sua alma e no seu espírito, é o que você vai entregar para Deus, e Ele vai usar esse tesouro que Ele extraiu de um vaso de barro como eu e você, para que assim como Jesus, que teve o sofrimento na carne, a gente participe disso, mas assim como Ele ressurgiu em glória, a gente possa ter esse poder de ressurreição na nossa carne. Não é isso que Paulo fala? Não é isso que ele diz? Para que também a sua vida se manifeste. Não é no espírito lá no céu, não. É no nosso corpo. É na nossa vida aqui na terra. Ah, que glória incomparável. Que esplendor incomparável, que esperança incomparável nós temos quando a gente consegue enxergar isso que o Espírito fala conosco. A sua essência no Getsemane é como um tesouro para Deus, que Ele vai usar e que Ele vai produzir muitos frutos. Veja o que ele continua dizendo a partir do versículo 15, nesse mesmo capítulo, até o 18. Ele diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu vou ler na minha versão, meus irmãos, na versão NVT, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 15. Eu gosto muito dessa versão. E diz assim: tudo isso que está acontecendo com você e comigo, é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças a Deus, e Deus receberá cada vez mais glória. Então, enquanto você espera essa sua oração não respondida, enquanto você é esmagado no Getsemane, você libera a essência do verdadeiro cristão, e Deus usa essa sua essência para agraciar outras pessoas, para alcançar com a graça dele outras pessoas e trazer mais glória ao nome dele. Amém? Essa é a parte que muitas vezes a gente não reflete, mas é uma das partes mais importantes enquanto esperamos orações não atendidas. Não é porque Deus não se importa que Ele não está respondendo a minha oração e a sua. Não é porque Deus não ouviu que Ele não está respondendo a minha oração e a sua. Não é porque você não é amado ou amada. Não é porque Deus quer o seu mal. É o contrário. É porque Deus quer trazer e tirar de você neste Getsemane o melhor e abençoar outras pessoas.
Então a pergunta que você se deve fazer nesse momento de espera é: será que eu estou conseguindo ser como Cristo? Um verdadeiro cristão que deixa Deus extrair de mim a essência que Ele precisa para atingir o alvo. Sabe? Aqui, Paulo fala de uma coisa também muito interessante que eu quero fechar esse nosso devocional junto com você. No mesmo capítulo, 2 Coríntios 4, no versículo, a partir do versículo 16, ele diz assim: por isso, nunca desistimos. Porque tudo isso que Deus está fazendo vai agraciar outras pessoas, vai trazer glória para Ele, mais glória para Ele. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Muitas vezes você, assim como eu, se encontrou morrendo, não foi, meus irmãos? Quantas vezes essa semana você disse isso para Deus? Olhou no espelho e disse, se trancou talvez no banheiro e disse: eu não aguento mais. Pois é. Paulo diz: por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior, o Espírito que Deus colocou dentro de nós e renovou o nosso espírito, está se renovando a cada dia. Pois essas aflições, eu quero terminar com essa frase de Paulo: pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Eu vou ler de novo, porque eu sei que Deus está falando comigo e com você. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Talvez a vida esteja tentando colocar em você um óculos de curta distância. E tudo que você consegue enxergar é aquilo que está perto. Mas Paulo lhe convida, terminando esse capítulo, a não olhar somente para aquilo que está perto, para a dor que você está sentindo agora, para as circunstâncias que estão ao seu redor. Ele diz assim: portanto, no versículo 18, não olhamos para aquilo que agora nós podemos ver. Em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. O mundo está tentando colocar óculos imediatistas em nós. E tudo que as circunstâncias nos falam é que a gente tem que ver agora a dor, a oração não respondida, aquilo que não está sendo correspondido, o que o mundo cobra, aquilo que você espera, a dor que o seu coração está carregando. Ei, tenha calma. Jesus hoje está nos convidando a colocar um óculos para leituras de grandes distâncias. Paulo diz que nós precisamos olhar para aquilo que a gente não consegue ver, mas isso é o que vai durar para sempre. Enquanto você espera uma oração não respondida, enquanto você passa pelo seu Getsemane, enquanto você enfrenta tudo isso, deixe Deus extrair de você a essência. Deixe Deus usar essa essência para abençoar outros.
Deixe Deus trazer glória e mais glória ao nome dele. E ponha os seus olhos naquilo que Deus irá fazer. Porque a promessa dele é que a vida de Jesus estará na sua carne. Não é só no céu, mas aqui na terra. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa consolar o seu coração. Que Deus possa fazer você enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver. Amém? Que Deus te abençoe.